Olá, tudo bem? Para começarmos a abordagem da temática de hoje, eu quero começar utilizando esta foto, uma alcateia de lobos, e a organização com foco sempre no cuidado ativo de um para com o outro. Olha essa foto. Os 3 primeiros lobos são idosos ou estão doentes, e são eles que conferem o ritmo da marcha dos demais lobos. Se isso não acontecesse, os 3 primeiros lobos doentes ficariam para trás e acabariam perdendo o contato com o resto do bando, podendo ser alvos de emboscada por algum predador e acabar sendo mortos. Logo depois dos 3 lobos do início da fila, há um subgrupo de 5 lobos com aparência bastante forte, no que pode ser chamado de linha de frente, prontos para defender se preciso os 3 primeiros. Na parte central, há a presença de 11 lobos. Depois de uma pequena lacuna, vem seguindo mais 5 animais, os mais novos, que precisam entender que, embora tenham mais força, precisam esperar o grupo. Por fim, há um último lobo, um pouco mais afastado. Este é o lobo alfa, ou seja, é esse último animal que controla tudo do final da fila. Uma vez que nessa posição, o último lobo, o alfa, tem no seu campo visual toda a matilha, podendo decidir a direção que tomará, movendo-se no ritmo dos idosos e ajudando uns aos outros a se cuidar e proteger. O sucesso da matilha depende da interação e cuidado de todos para com todos. Eu quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta. Qual o número de acidentes de trabalho é aceitável para você? Quantos colegas você acha aceitável que se acidentem durante um ano aqui na NX Gold? Se na sua concepção e na sua resposta você ainda trabalha com algo diferente de zero, está na hora de começar a colocar em prática o chamado cuidado ativo. Essa maneira de se evitar possíveis acidentes de trabalho garante não apenas a redução de números, mas a diminuição de vidas atingidas por problemas, como os acidentes. É hora de cuidar de si e do outro. Afinal, toda pessoa é importante para alguém. Este ato se traduz em atitudes e comportamentos relacionados à atenção, ao zelo, ao respeito, aos limites, à cautela, tanto frente a si como frente ao outro. Olhem bem, os números relacionados aos acidentes de trabalho, domésticos e de trânsito no Brasil continuam elevados. Por isto, quero enfatizar a ideia central do programa de segurança da NX Gold. Se praticarmos segurança o tempo todo, focando sempre na antecipação, conseguiremos mudar estes números. Empresas como a NX Gold, que conseguem ótimos resultados em segurança, é porque optaram por focar no chamado cuidado ativo, onde cada um cuida de si, mas aceita cuidar do outro. Segurança passa pelo individual, mas tem no coletivo melhores resultados. Aliás, nós como raça descobrimos muito cedo que nossa força estava no grupo. Foi assim que dominamos este planeta, com a força do grupo. Mas o que é o cuidado ativo? O cuidado ativo nada mais é do que uma eficaz maneira de se evitar acidentes de trabalho com base na antecipação e um olhar de grupo. Consiste em cuidar de si mesmo, cuidar do outro e se deixar ser cuidado. Essa ferramenta de prevenção tem como principal meio de propagação a observação e o diálogo, buscando perceber situações incorretas e fora da curva e, posteriormente, conversando, orientando e apontando possíveis pontos que levariam a incidentes. Além de cuidar do próprio bem-estar, o colaborador também passa a zelar pela vida de seus companheiros de trabalho, garantindo que a taxa de colegas acidentados seja reduzida até finalmente chegar a zero. Olha só, a responsabilidade de reduzir acidentes não é algo exclusivo da empresa ou das lideranças, ou somente dos colaboradores. Esse cuidado de preservação e valorização da vida é dever e responsabilidade de todos. Por conta disso, o trabalho em equipe e as conversas são fundamentais. Cabe, lógico, às empresas, como a NX Gold, oferecerem aos trabalhadores condições de trabalho adequadas, treinamentos, equipamentos e locais seguros para o exercício de suas funções. Cabe aos líderes verificar e assegurar que essas condições estejam sendo disponibilizadas da maneira correta, mas principalmente
liderar o grupo com seu exemplo. Mas isto a NX Gold faz. Já para nós colaboradores, fica a responsabilidade de exercermos nosso trabalho cumprindo as exigências, normas e itens de segurança indicados e ofertados pela ANX, bem como cuidar de si mesmo e de outros, evitando se expor a situações de risco iminente. Aliás, olha que maravilha são as regras e procedimentos de segurança. As regras e os procedimentos são para todos e desta forma eles igualam todos, independente de cargo ou setores. Em casos de situações de perigo ou de condições inseguras, isto pela visão do cuidado ativo. O colaborador deve informar o seu superior a condição encontrada, explicando a ele o que é uma potencial chance de acidente e precisa igualmente alertar seus colegas de trabalho, caso constate que eles se encontram em um momento como este, de risco, de perigo, praticando uma ação ou sua atividade fora do procedimento. Por outro lado, é preciso também aceitar ser cuidado, ou seja, saber receber o apoio e orientações de outros colegas, evitando desta forma colocar em risco a sua vida e as dos demais. Perceba, além disso, que o cuidado ativo é importante para mudar a forma de ver a segurança do trabalho, trazendo uma nova percepção para todas as pessoas envolvidas. Cuidar apenas de si durante a execução das tarefas já não é algo aceitável. Percebe-se que ao mudar essa dinâmica, incluindo o cuidar do outro, as chances de evitar acidentes, ela se torna ainda maior. É o olhar pelo outro, lembrando que assim como você, ele também é importante para muitas outras pessoas que o aguardam fora do ambiente de trabalho. O cuidado ativo, deixando bem claro, ele dá-se em 3 vertentes. Consigo próprio, o autocuidado. O cuidado para com o outro, o cuidar de alguém, e o cuidado do outro, para comigo, o ser cuidado. As 3 vertentes sempre precedem uma relação de apego, de afeto, afinal, não se cuida se não se gosta de alguma forma do outro. Portanto, o cuidado ativo implica em um grupo unido, junto, coeso, e isto é sensacional e ótimo sob todos os aspectos corporativos, e não somente na segurança. Mas é fácil perceber que muitas vezes, mesmo nos importando com o outro, por que não conseguimos agir? A grande pergunta é por quê? Eu diria medo. Medo de interferir na vida do outro. Medo de não ser aceito pelo outro. Medo de mexer com a individualidade e escolhas do outro. Portanto, muitas vezes sentimos que não temos a capacidade de evitar danos ao outro. Todas as leis e regras de segurança baseadas em comportamento não farão a diferença, a menos que tenhamos a coragem de falar e agir em nome de um processo de melhoria de desempenho. De fato, sem coragem, iniciativas bem intencionadas se tornam ineficazes. Aliás, coragem não é uma característica humana, mas um estado da pessoa que varia de acordo com certas circunstâncias e interações interpessoais. Na verdade, o senso comum nos diz que não agiremos para proteger os outros de lesão corporal se não nos percebemos como sendo responsáveis. É a responsabilidade que vence o medo. Dar feedback coletivo para uma pessoa desconhecida a respeito de seu comportamento em situação de risco pode resultar em um confronto muitas vezes desagradável, desconfortável, embaraçoso. E nós não gostamos disso. Na verdade, quanto menor a interação e proximidade entre 2 pessoas, mais coragem é preciso para intervir de alguma forma. Você sabe disso. Então, do que precisamos para desenvolver a coragem neste primeiro momento? Então vamos lá, pense comigo. Quando você visualiza algo errado, qual a sua primeira intenção? Normalmente é agir, ajudar a resolver. Mas aí volta a pergunta, então por que muitas vezes não fazemos? Na maioria das vezes, pelo distanciamento afetivo. Porque com os nossos relacionamentos, amigos, próximos e familiares, nós fazemos o que consideramos correto. Simples. A experiência nos mostra que equipes de trabalho extremamente coesas e que se consideram membros de uma família corporativa não só estão dispostas a dar e receber feedback corretivo em relação ao comportamento de risco. Elas esperam, têm a expectativa que os seus companheiros de equipe
cuidem ativamente de sua segurança também. Isso é sensacional. Estes trabalhadores, podemos dizer, são irmãos guardiões. Resumindo, a responsabilidade vence o medo e a proximidade me faz agir. Segurança e todos os demais desafios de uma corporação há muito tempo deixaram de ser problemas com soluções individuais. Nós sabemos disso. Para nos fortalecermos, para nos sentirmos membro, parte de alguma coisa ou algo que desejamos e gostamos muito, precisamos participar e interagir. Em outras palavras, vencer o medo e nos aproximarmos uns dos outros. Nós somos seres sociais. O que garantiu nossa sobrevivência, que garantiu a nossa espécie, é que conseguimos desde sempre cuidar de nós e cuidar do outro. Por isso que este tipo de comportamento tem um papel tão importante e é por isso que a gente assume e tem um olhar para o outro ser humano. A gente consegue se conectar com a necessidade do outro e apontar aquilo que pode trazer riscos que muitas vezes o outro não percebe. Então assumimos isto por gostar do outro. Nós temos a tendência a gostar e a cuidar mais de quem a gente gosta. Mas de modo geral, podemos fazer isto até com desconhecidos, com quem está do nosso lado, e isto acontece por termos esta postura de grupo, de olhar para o social e entender que isto é importante para o ser humano. Então precisamos cultivar este hábito e, se preciso, mudar. Na teoria dos caracteres adquiridos, Lamarck dizia que se um organismo tivesse a capacidade ou a necessidade de mudar para se adaptar ao meio, ele passaria estas mudanças para sua prole, ou seja, cuidado ativo na prática, onde eu cuido de mim, cuido de você e me deixo ser cuidado. Utilizando uma figura de linguagem, nós somos muito parecidos com as fitas adesivas. Você cola uma fita adesiva em um tecido e quando a retira, você trará um pouco da fibra do tecido na fita, mas deixará igualmente um pouco da cola no tecido. Por onde nós passarmos, vamos deixar muito de nós mesmos, mas traremos igualmente muito do outro. Um exemplo de cuidado ativo presente hoje em nossas vidas é a máscara que estamos utilizando nesse momento em função da pandemia. Afinal de contas, não é realmente agradável utilizar a máscara o tempo todo. Fazemos porque é bom para nós e para os outros. A mesma máscara que me protege do vírus evita que eu propague este mesmo vírus, ou seja, estou me cuidando, estou te cuidando. Aliás, você já escutou falar sobre o chamado efeito espelho? Esta teoria diz que somos o que somos o tempo todo. Até podemos enganar ou representar em alguns momentos, mas lá no fundo saberemos. Portanto, se aqui na NX Gold realizamos nossas atividades colocando a segurança como prioridade número 1, deveríamos conseguir fazer o mesmo em todas as nossas ações, externas e internas, e desta forma, elevar a cultura da segurança. Na vida, nós vamos impactar, influenciar e modificar os outros, mas seremos igualmente impactados, influenciados, modificados pelos outros. Portanto, olhe a importância do chamado cuidado ativo. Cada vez que eu conseguir transformar o outro com minhas ações ou uma eventual correção, lá na frente, quando for espelhar o comportamento do outro, espelharei em um patamar muito mais alto. Em outras palavras, estou elevando a cultura da segurança. Nessa semana, estamos reforçando nossos conceitos e valores e como refletimos nossos hábitos no trânsito, na saúde, em casa, no trabalho e na qualidade do que fazemos. Enfim, em todos os níveis e situações onde nos encontremos. Nós não conseguimos fazer segurança ou aplicar a segurança em módulos ou em pacotes, onde a gente escolhe o local ou situações onde seremos responsáveis ou faremos segurança. Não tem jeito. Nossas atitudes são refletidas em função do nosso comportamento. E o que a NX Gold sonha e espera é que manteremos o estágio que conseguimos alcançar, onde além de cuidar de si, cuidamos e nos sentimos responsáveis pelos outros. Independentemente se o outro é o meu colega de trabalho, o motorista do ônibus, um terceiro ou minha família. Como vimos, é a NX Gold sua visão de antecipação na segurança. Por isso possuímos tantos programas relacionados à segurança aqui na NX. Mas veja bem, programas não evitam acidentes. O que evita acidente é o nosso engajamento na utilização destes programas. Em outras palavras, nossa participação. E isto é o cuidado ativo. Afinal, gente, mudamos os outros com ações.
não com palavras. No final dos anos 80, uma contracapa do jornal New York Times trouxe uma foto que mobilizou o mundo científico. A foto em questão era uma girafa roendo com muita dificuldade um pedaço de osso. Nós sabemos, girafas são animais herbívoros, não roem ossos. O que os cientistas descobriram é que a poluição causada na Europa viajava até a África e caía em forma de chuva ácida, destruindo o cálcio da planta e do caule que a girafa se alimentava. E alguma coisa no cérebro do animal fez com que ele buscasse agora o cálcio, não mais na árvore, mas na carcaça. Se até um animal dito irracional consegue achar soluções que o beneficiem, e muda se preciso, porque muitas vezes nós temos esta dificuldade. A gestão das emoções, a inteligência emocional, é a habilidade do século XXI. Justamente porque quando conseguimos olhar para o que estamos sentindo, entender aquela emoção e saber o que fazer com ela no momento apropriado, conseguimos ter resultados muito melhores em todas as nossas interações. Quando conseguimos ter um dia positivo, seguro, cuidando de si, cuidando do outro e do nosso espaço de trabalho, conseguimos voltar para casa neste mesmo processo. E desta forma, teremos uma sensação de bem-estar muito maior. Mas olhando para tudo isto, também é importante pensarmos no desenvolvimento da resiliência. Nem sempre as coisas vão acontecer exatamente do jeito que nós gostaríamos. E o que eu faço para não deixar de lado o valor essencial, que é cuidar da vida, ainda quando as coisas fogem do meu controle? Ainda que nem tudo dê certo, é fundamental para criarmos uma cultura em segurança. A espécie humana é formada por indivíduos fracos em sua anatomia. Não é difícil encontrar na natureza seres muito mais bem dotados do que nós. Animais com vantagens competitivas como a força, a velocidade, o olfato, a visão, a capacidade de voar ou de permanecer muito tempo sem respirar ou comer. O homem não tem nada disso. Então descobrimos muito cedo que nossa força só podia ser retirada da coletividade. No geral, nos comportamos como seres coletivos, pertencemos à greia, ao bando, ao rebanho, ou como parece melhor, à sociedade. Mas não somos os únicos. Há centenas de outras espécies em sociedades muito bem estruturadas e que dependem delas para continuar vivendo. Entre os insetos, aliás, os mais bem adaptados animais deste planeta, encontramos vários casos, como as formigas ou as abelhas, apenas para ficar nos exemplos que todos conhecem. A preocupação com o interesse coletivo é instintiva. Cada indivíduo carrega em si a certeza de que sua participação é o melhor para a sua sociedade e para si mesmo. A força dessas espécies é a soma das ações individuais, reforçando o coletivo. Sem isto, estas espécies desapareceriam. A espécie humana é mais complicada, pois cada pessoa, ao executar uma ação, leva em consideração as ações dos demais. Não faz como a formiga, que tem certeza que as ações das demais serão tão colaborativas quanto a sua. A espécie humana joga com as probabilidades. O certo, quem diria, para alguns, é não estar nem aí. Resumindo, a pessoa sempre pode fazer algo de acordo com a expectativa do conjunto ou apenas pensar em seu próprio interesse. No primeiro caso, estará colaborando. No segundo, estará desertando, o que é especialmente preocupante quando cria prejuízo ao conjunto. Tomando de novo o mais simples dos exemplos, se eu não sujar o chão, estarei colaborando. Se sujar, estarei desertando. Mas se eu achar que a maioria das pessoas vai desertar, vai sujar o chão, então eu passo a achar que minha colaboração não tem valor. Então eu deserto também. Está claro que se todos pensarem assim, o mundo será um lugar cada vez mais difícil de viver. O certo seria talvez eu não estar nem aí com as ações das demais pessoas, mas não por ser alienado, e sim por ter a convicção de que essas ações serão as mais corretas e que condizem com o meu entendimento maduro do mundo, o meu esclarecimento. Ocorre que esse tipo de ação consciente, invariavelmente, ele beneficia o conjunto, o que certamente reverte a meu favor, ou seja, o círculo se fecha. E pensando desta forma, eu posso concluir, cuidar do outro, para quê? Cada um que cuide de si mesmo. Como já disse, na vida recebemos o impacto do meio em que vivemos, mas também impactamos este meio. Portanto, transformo e sou transformado, modifico e sou modificado, influencio e sou influenciado. A psicologia explica que quando recebo uma informação, qualquer informação,
e não replico ou repasso à frente esta informação, é porque na realidade não me serviu. Em outras palavras, não me modificou, não me impactou, não causou em mim qualquer vontade de mudança e, portanto, esta informação foi nula, sem importância. E em função disto, eu não compartilho. O segredo da segurança compartilhada ou do chamado cuidado ativo é exatamente o dividir os conceitos do cumprimento das regras e procedimentos, como a análise e a percepção de risco. Mas para compartilhar, antes eu vou precisar incorporar este comportamento, acreditar que é importante e somente depois vou exigir que ele se torne uma realidade e o exigir a mudança de quem trabalha comigo, simplesmente o reflexo. Eu vou dar um exemplo. Um colega trava uma porta de segurança com uma pedra, uma atividade que não pode dentro de uma determinada organização. A partir de agora, teremos um embate ou não, depende da cultura de segurança do grupo envolvido. Então agora nós temos o primeiro erro, o trabalhador que travou a porta com a pedra. O segundo erro, o trabalhador que não travou a porta com a pedra, não percebe o erro, mas utiliza a porta travada. E talvez agora tenhamos um terceiro erro, o trabalhador que viu a porta travada, reconhece o erro e, portanto, não se beneficia dela, mas não remove a pedra, não faz a mudança acontecer. E na minha experiência, algo me diz que este colega, daqui a alguns meses, por não ter modificado, por não ter impactado o grupo, será impactado. Ele vai deixar de reconhecer a porta travada como um erro e possivelmente passará a utilizada. Agora, se neste grupo tiver alguém que recebeu a informação positiva e foi impactado por ela, a chance de mudança está presente e vai acontecer. Alguém vai reconhecer o erro e retirar a pedra. E eu não tenho dúvidas que a partir de agora, o mesmo colega que colocou a pedra uma vez vai voltar a colocar, mas ela será retirada novamente todas as vezes que for percebida. Alguém vai cansar e mudar. Em outras palavras, o impacto do certo vai prevalecer sobre o errado. O cara que coloca a pedra vai perceber que não pode e quando isso acontecer, o impacto positivo venceu. É uma realidade. Isto é segurança compartilhada. Isto é cuidado ativo. Digo que existem 4 degraus antes da segurança compartilhada ou do cuidado ativo se tornar uma realidade. O primeiro degrau é o trabalhador reativo. Para este trabalhador, segurança é uma questão de sorte. Deus cuida. O segundo degrau é o trabalhador dependente. Para este trabalhador, o responsável pela segurança dele é seu encarregado ou alguém de cima. Ele precisa ser cobrado. O terceiro degrau é o trabalhador independente. Este trabalhador se sente responsável pela sua segurança e ele se cuida. Isso não é o suficiente. Nós temos um outro degrau, que é o trabalhador interdependente. Este trabalhador se sente responsável pela segurança dele, mas dos seus colegas igualmente. Óbvio que posso ter trabalhadores em degraus diferentes fazendo parte do mesmo grupo. A força é intensa para um lado e para o outro. A transformação vai acontecer o tempo todo. Se será para o bem ou para o mal, depende da força desses grupos. Voltando à história da pedra e da porta, um dos dois irá desertar, abandonar suas convicções, mas isto acontecerá pelo impacto das atitudes do outro. Eu tenho um convite para você, que você não deserte de suas convicções em segurança. Ao contrário, eu desejo que você seja e se transforme no agente causador de mudanças positivas. Podemos muito mais do que imaginamos que podemos. E nesta guerra de influências, o exemplo é a principal arma. Não deserte, transforme. Precisamos adquirir a visão de dono também na segurança, pois somente dessa forma teremos a vontade de praticar o cuidado ativo. Afinal, com esta visão, tudo o que acontece à minha volta terá impactos positivos e negativos. Eu vou fazer uma última analogia. Inquilinos e proprietários. O inquilino é um sujeito que nunca está satisfeito, sempre acha que paga muito e nunca cuida como se fosse o dono. E eu tenho conhecido muitos inquilinos e poucos proprietários no grupos em que atuo. O trabalhador inquilino, ele não assume a segurança do grupo como se fosse sua e agindo desta forma não consegue perceber que a sua segurança está em risco e se não assume a segurança como parte total do processo em que atua, acaba passando a imagem de que não se interessa pela casa. Não consegue perceber que, embora a casa não seja sua, é nela que passa a maior parte do dia, é nela que busca o sonho no final do mês, é nela que se depositam as esperanças de melhorias para a sua vida. Ele não consegue perceber que, como não cuida da casa,
A cada dia, melhorias são deixadas de serem feitas e, no final das contas, não percebe nem mesmo que pode ficar sem a casa. Já o trabalhador proprietário, ao contrário, ele cuida da casa como se fosse dele, participa ativamente, interage o tempo todo com os outros moradores, propõe mudanças e tenta indicar ou pelo menos seguir o caminho, mas ele tem um problema. O inquilino, o outro, não aceita nada do que ele propõe. Nós temos agora duas nuances. Ou o proprietário transforma o inquilino em proprietário, ou o inquilino transforma o proprietário em inquilino. Tem outra opção? Bem, a outra opção você já conhece. Em um mercado cada vez mais competitivo, achar outra casa vai depender do seu histórico na antiga casa e da sua entrevista, possivelmente com o proprietário. Não seria melhor mudar a concepção? Duro demais? Simples realidade? Priorizar o cuidado do outro como cuidar de si mesmo implica sentir-se cuidado enquanto cuida, entendendo e compreendendo o outro com empatia. Priorizar o outro é um ato de dedicação afetiva. Cuidar com empatia é entender a situação do outro e ver-se no lugar dele e sentir-se em proximidade e igualdade. Isto quer dizer que ao interagir com o outro, terei que pensar em mim, em como gostaria que me abordassem. O motivo principal é evitar tensões e problemas relacionados aos riscos e não criar tensão que resultará em danos ou acidentes. Nesta semana, tivemos a oportunidade de refletir sobre assuntos relacionados à segurança, à saúde e o clima organizacional. Nosso objetivo aqui na NX Gold é que você realize suas atividades com segurança e satisfação, criando e mantendo desta forma um ótimo ambiente de trabalho. A visão da NX Gold com a segurança e a saúde de seus colaboradores é baseada em um ciclo que se renova a cada 24 horas. Se você consegue criar condições para deixar o seu lar seguro, se você consegue planejar sua vinda até a NX Gold, possivelmente você chegará aqui muito tranquilo e isto criará condições para que você tenha um ótimo dia e consiga utilizar todas as ferramentas disponíveis para evitar os acidentes, antecipando eventuais riscos. Desta forma, você poderá voltar para sua casa em segurança e tranquilo, e assim, o ciclo de segurança se renova a cada 24 horas.